Para iniciarmos os trabalhos de hoje, nosso irmão Silvio vai fazer uma leitura de harmonização. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a casa. Pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, caminho, verdade e vida. O mundo e o mal. Não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus, João, capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa, de sua lama brotam lírios delicados de delicados aroma, sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo, aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos elevar nossos pensamentos à espiritualidade superior, mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus e agradecermos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendizado. Gratos também aos benfeitores espirituais dessa casa, que sempre com tanto amor e dedicação preparam esse ambiente para nos receber, permitindo nosso equilíbrio físico e espiritual. Mestre, nós que despertamos para a necessidade do progresso espiritual, somos gratos por ter nos dado essa doutrina tão especial, que veio nos mostrar a importância de estarmos reencarnados nesse planeta, a importância do estudo, do trabalho, do raciocínio, para que possamos entender as suas leis naturais, nos tornarmos pessoas melhores, conscientes do seu dever, que é o progresso espiritual. E agradecido por tudo que nos dás todos os dias, pedimos a sua permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Então temos a alegria de receber o nosso irmão Telmo Flores. Ele é vinculado à Casa Espírita João Guignoli, de Campo Largo. Ele é divulgador da doutrina, palestrante. Seja muito bem-vindo, Telmo.
dia a todos. Bom dia. Bom dia aos internautas que nos acompanham no canal da casa, né? YouTube ou Facebook. Acompanha o canal do Facebook. Né? Eu estou replicando aqui porque alguém resolver assistir de novo, né? Que não entendeu nada, de repente pode insistir assistindo de volta no canal da casa, né? Mas é uma alegria estar aqui. Eu estive aqui na quinta-feira, né? Eu brinquei com o pessoal ali, eu sou um obsessor insistente, né? Então, mas hoje falarmos um pouquinho do que muita gente aqui talvez esteja até com vontade de dormir, né? Está numa caminha quentinha, né? Esse frio que está aqui em Curitiba, o que é normal em Curitiba, né? Mas é falar de desperta, ó tu que dormes. É uma frase de Paulo de Tarso que está na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Diz Paulo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Aqui já cabe uma reflexão, antes de entrar no desperta especificamente, uma reflexão sobre levanta-te entre os mortos, né? Ele estava falando para pessoas encarnadas, que não estão mortas, que estavam no corpo. Mas muitos de nós vivemos como mortos para a vida espiritual. E ele está nos convidando a levantar dentre os mortos para reconhecermos a vida espiritual, porque Jesus veio esclarecer, não o corpo físico. Ele veio esclarecer o ser espiritual, que é o ser pensante, é o ser que recebe os conhecimentos, que faz as besteiras, como lido agora no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Cometemos os erros, os equívocos e os acertos também, não vamos ser tão pessimistas assim, mas é como se estivéssemos mortos. Nós viemos do mundo espiritual para cá e esquecemos do mundo espiritual. Não nos reconhecemos seres espirituais. Por isso, Paulo colocou dessa forma, como se estivéssemos mortos. Mas eu prefiro a condição primeira, né? Desperta. Né? Como se estivesse dormindo. Como se estivéssemos dormindo para o mundo espiritual, para as questões espirituais. Esquecendo a nossa essência. Então, em relação à nossa essência, aquilo que somos, Paulo está nos convidando a despertar. Porque Jesus veio esclarecer a nossa essência, a nossa condição de seres espirituais. Jesus veio esclarecer o espírito. E é na condição de espírito que somos filhos de Deus. E é para esse espírito que ele veio trazer esclarecimentos como mestre maior nessa escola. E como filhos, Deus coloca seus filhos na escola, como nós fazemos com os nossos filhos. Deus coloca seus filhos na escola. Então nós estamos na escola, mas não somos da escola. Nós estamos na escola. Então esse despertar que Paulo está nos convidando. Despertar para a nossa condição de seres espirituais. Tem uma passagem interessante de Buda. Alguém chegou a Buda e disse: o senhor é santo? O senhor é Deus, perdão. E ele disse: não. O senhor é santo? Não. Então, como é que é tão puro, tão nobre e tão iluminado, resplandecente? Ele disse: porque estou desperto. Não, pera um pouquinho. Ele estava conversando com as pessoas. Então ele estava acordado em relação ao sono físico. Mas ele disse que estava desperto como se a pessoa não soubesse que ele estava desperto. Não, ele estava desperto para a condição espiritual, porque ele havia reconhecido a sua condição espiritual e iluminado o seu mundo interno. Por isso ele deixou de ser Siddhartha Gautama, um príncipe, para ser Buda. Pela busca que ele fez do mundo interior da condição espiritual. E é isso que devemos fazer, e é isso que Paulo está nos convidando. Para despertarmos para a nossa condição real. E a nossa condição real é de seres espirituais. A nossa condição real não é aqui. A nossa vida real não é aqui. A vida aqui é temporária, é passageira. Tem alguém que vai ficar para sempre aqui? Não. Não? Todos nós vamos um dia partir. Né? Então, cedo ou tarde sairemos daqui, voltamos para o mundo espiritual. Mas estando aqui, nós dormimos, esquecemos da nossa condição espiritual.
Ah, não, mas nós estamos aqui na Casa Espírita buscando conhecimento sobre os espíritos, sobre nós. É verdade. Mas já temos convicções instaladas? Já temos a convicção de que somos, ou ainda, mesmo estando nas casas espíritas ou nos templos religiosos, ainda estamos dormindo para a nossa realidade? É isso que Paulo está convidando. E nos dizendo que Jesus esclarecerá o espírito. Porque nós nem tomamos conhecimento às vezes, ou não levamos a sério, ou não temos convicção, de que o ser pensante é o espírito. Essa máquina, essa caixa de comando aqui, que a gente considera que pensamos por aqui, é instrumento utilizado pelo espírito que habita o corpo para fazer as suas interações neste mundo. No mundo espiritual, a comunicação não é por aqui, a audição não é pelo ouvido, a fala não é pela fala, é energia. É comunicação interativa, é o que a gente chamaria aqui, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos entrando, compreendendo telepaticamente as pessoas, quase, né? Ainda não tanto. Mas essa é a condição de seres espirituais. Que estamos presos no corpo e precisamos do corpo para nos manifestar. É claro que por isso temos que cuidar do corpo, precisamos dele. Mas não podemos perder o foco. Não podemos ficar dormindo para a nossa condição de seres espirituais. Seres que estão aqui exatamente para desenvolver-se. Porque criados simples e ignorantes por Deus, temos que progredir até aquilo que Jesus propôs, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Essa é a finalidade, esse é o objetivo. E é nessa condição que Paulo nos mostra que nós estamos, a grande maioria, dormindo para as questões espiritualistas. Ah, mas eu estimo que 95% dos brasileiros estão nos templos religiosos. Então estão ligados nessa questão espiritualista. Estão. Muitas vezes estamos nos templos, mas estamos dormindo. Estamos nos templos, às vezes, para cumprir quadrinho, pelo sim, pelo não, vamos fazer nossa média com o Criador. Então, até brinquei ali atrás, né? Deve ter gente que faz um quadrinho lá, 52 semanas no ano, põe um quadradinho ali. Ah, cumpri meu papel nessa semana, e põe um xizinho. E nessa semana eu faltei. Já estou comprometido. Não é assim que nós vamos cumprir o nosso papel de seres espirituais. Nós vamos cumprir o nosso papel de seres espirituais despertando para a condição espiritual e buscando desenvolver em nós este ser pensante que somos. O progresso não se dá... É claro que a matéria, o corpo progride, melhora. Tanto que melhora com o auxílio da ciência médica, principalmente, da tecnologia de uma maneira geral. Nossa longevidade aqui aumentou bastante. E aí, quanto mais velhos ficamos aqui, nós ficamos mais crentes até de que somos daqui. Já que está aumentando a longevidade, vamos ficar aqui para sempre. Não vamos. Nós somos seres espirituais. Estamos aqui para desenvolver este ser espiritual que somos. É o ser que pensa. A matéria não pensa. Essa máquina não pensa. Quem pensa é o ser que a comanda. O Espírito. E este ser que a comanda, que é filho de Deus. E é para isso que Deus, como Pai, coloca seus filhos na escola. Estamos aqui para desenvolver a nossa condição de espíritos. Caminhando na direção da perfeição, na direção da casa do Pai. Como filhos pródigos que o somos. Portanto, quando Paulo diz desperta, também temos que refletir na colocação que ele faz. Despertar, mas ele estava escrevendo uma carta para os efésios que estavam longe. Ele não sabia se estavam dormindo ou não no sono físico. Então, reforça a ideia que ele não está falando do sono físico como Buda não estava falando do sono físico. Ele está falando do sono espiritual. Nós saímos do mundo espiritual, viemos para cá e esquecemos que somos espíritos. É esse despertar que precisamos.
Precisamos despertar e adquirir a consciência plena de que somos seres espirituais. Estamos temporariamente aqui, que não somos daqui. Precisamos viver a vida no mundo porque estamos no mundo. Mas não podemos esquecer da nossa condição de seres espirituais. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos temporariamente. E quando sairmos daqui, qual é a nossa condição? Chegaremos lá dormindo? E alguns chegam literalmente dormindo, porque suas crenças dizem que ao você morrer, desencarnar, bater para as 10, a doutora Paletó, como é que vocês chamam por aqui? Essas coisas todas. Né? Ao chegar no plano espiritual, ao morrer, você vai dormir um sono eterno até o juízo final. E aí eu fico preocupado, né? Porque se você vai dormir, primeiro que não é eterno, então não é eterno efetivamente, porque se fosse eterno, não teria até, porque se há até, não é eterno, porque tem fim. Então eterno não tem fim. Mas de longa duração, vamos entender assim. Mas eu fico pensando, e aqueles seres que estiveram por aqui há 11, 12, 13 milhões de anos e desencarnaram, estão dormindo ainda? Parece brincadeira, mas os espíritos, em algumas obras, como André Luiz, na série André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, ele vai nos mostrar que muitos seres estão dormindo, porque eles levaram este conhecimento das suas crenças de que vão dormir no plano espiritual. Saem dormindo daqui porque não se reconhecem seres espirituais e vão para lá dormindo. Portanto, não se reconhecem seres espirituais. É preciso uma nova encarnação, uma nova movimentação para trazê-los à realidade, mesmo lá no mundo espiritual. Mas que bom que levemos daqui a condição de que somos seres espirituais, porque aí a gente deve chegar um pouquinho melhor lá no plano espiritual, né? Mais consciente de nós mesmos. Mas estando aqui, nós precisamos ter consciência de nós mesmos. Para quê? Para estabelecer os objetivos. Porque já que o objetivo de estarmos aqui é para o progresso do espírito, eu tenho que me reconhecer a condição espiritual, a condição de ser espiritual, o ser pensante é o espírito, e este é que adquire o progresso. Este que vai atrás da verdade que liberta, conforme propõe Jesus. Não é o corpo. O corpo não pensa, a máquina, matéria não pensa. O que pensa é o ser que comanda. Então esse corpo nosso, de cada um de vocês, está sendo pilotado pelo espírito que vocês são, pelo espírito que nós somos. E é esse espírito que nós temos que, é esta condição, que nós temos que colocar para a nossa realidade. Essa é a realidade. Então nós precisamos despertar para a realidade. É isso que Paulo está nos convidando. E para isso que Jesus veio. Trazer os recursos necessários para que nós desenvolvamos este ser real. A matéria é passageira. Desintegra-se. Volta ao pó. Eu até brinco com aqueles que têm muito cuidado com a aparência, né? A gente deve cuidar da aparência, mas vai despencar um dia. E se não despencar estando encarnado, desencarnando, os bichinhos vão comer tudinho. Não vai ficar nada, vai ficar pó. Ou seja, esse corpo volta para o pó. Nós não somos esse corpo. É este despertar que Paulo nos convida para aquilo que verdadeiramente somos. E quando a nossa condição de entender que não somos deste corpo e que somos espíritos, nós temos que começar a viver como tal. E muitas vezes vivemos como se fôssemos daqui. E aí precisamos nos reconhecendo como espírito, precisamos nos reconhecer com um outro atributo importante, já que temos que construir um futuro. Para ter futuro é preciso que sejamos imortais. Então, sem ser imortal não há futuro. Não importa quando vai morrer este ser que comanda. O corpo a gente sabe que um dia vai morrer. Mas quando vai desaparecer este ser pensante? Se ele vai desaparecer, ele não tem futuro, não tem que ser construído. Então, despertar é buscar o conhecimento profundo sobre nós mesmos. Para a nossa condição de seres espirituais. E para fazer isso é preciso que a gente reflita a vida a partir de refletir o Criador. Falamos na semana passada, na quinta-feira aqui,
a questão sobre buscarmos o Criador, aprofundarmos as questões sobre Deus, porque é a partir de Deus que nós vamos nos encontrar, é a partir de Deus que nós vamos nos reconhecendo seus filhos. Temos que buscar reconhecer em nós o que é filho de Deus, o Espírito, a centelha divina que está em nós, e temos que desenvolver esta centelha em nós. O que a ciência que trata da psique, as mais variadas correntes, mas principalmente a psicologia transpessoal, que já faz um avanço muito grande na nossa condição, porque a transpessoal ela faz uma conexão já com a nossa condição de seres espirituais. E vai nos mostrar, e Joana de Anjos, na série psicológica, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, diversas obras formando a série psicológica, eu nem sei quantas tem, mas deve ter umas 8, pelo menos, obras só ligadas a esta série da questão psicológica. Vai nos mostrar que esta essência divina que está em nós, a condição de filhos, que esta essência, que alguns chamam de si, e outros de o eu profundo, o Deus em nós, não importa. Mas a essência em nós, essa essência que deve ser desenvolvida. Mas como é que eu vou desenvolver algo que eu não me desperto para ela, para esse algo? Se eu não me reconheço um ser espiritual? É isso. Estamos dormindo. E por isso levamos a vida quase como autônomos. Na automaticidade. Ou seja, cumprimos os quadradinhos com Deus, né? Frequentamos os templos, mas não refletimos. E se não me engano, até comentei aqui na semana passada, não, na quinta-feira, mas na semana passada, né? Hoje é domingo, que precisamos despertar esta condição e viver nesta condição de seres espirituais. E para buscar o nosso crescimento, que é a finalidade que estamos aqui, crescer na direção de encontrar a verdade e viver a verdade. Mas para crescer dói. Para crescer requer esforço. Falamos há pouco com a Terezinha, precisa meditação, precisa refletir. Precisamos refletir diariamente sobre os nossos atos. Se estão no caminho apropriado ou não. Mas aí vem um outro requisito. Qual é o caminho apropriado? Alguém tem dúvida qual seja o caminho apropriado? Se tem dúvida, deve ter evangelho para vender aí, né? Ou para emprestar, né? Porque o caminho apropriado Jesus nos trouxe. Por isso Paulo diz, desperta-te entre os mortos e Jesus te esclarecerá. Não é ele que vai chegar aqui e vai te esclarecer. É claro que ele até faz isso, mandando os seus prepostos nos inspirarem para o bom caminho. Mas a gente põe em xeque, né? Os bons espíritos nos mandam para lá, os maus nos mandam para cá, e a gente dá ouvidos para quem? Se estamos mais ligados nas coisas da matéria, nós damos ouvido aos espíritos perturbadores, que chamamos de obsessão. E aí, culpamos eles pelos nossos problemas. As consequências não deram certo. Eu gosto de usar uma coisa conhecida para a gente brincar, a questão do anjinho de asa e branquinho no nosso ombro e o vermelhinho de rabo interveniente no outro. Aí você está no trânsito. O sinal fica amarelo. Esse aqui diz, freia, meu filho. Esse aqui diz, vai que dá. Aí não dá. É o primeiro a pular daqui, não deu, fui. É o primeiro a se mandar. Né? Não deu, errei. E te deixa com problema. Mas o problema, a responsabilidade é dele que te inspirou para você cruzar o sinal vermelho? Ou é tua que decidiu ouvi-lo? Isso é simbologia, evidentemente. Por quê? Porque é a nossa própria consciência trabalhando. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, correspondente à resposta. A lei de Deus está lá. E a lei de Deus é o quê? A lei do amor.
É a lei de fazer a coisa certa, é fazer a coisa moralmente certa, eticamente certa. Mas nós escolhemos muitas vezes o caminho equivocado. E depois ficamos culpando alguém, responsabilizando alguém. Né? E para nós espíritas, os nossos irmãos evangélicos dizem que é coisa do capeta. Né? Nós arrumamos também os nossos capetas, que são os obsessores. Não. Pode até ter tido influência deles, mas aceitar a influência é a responsabilidade nossa, ou não aceitar é a responsabilidade nossa. Então, o ato produzido, seja influenciado ou não, é responsabilidade nossa. Mas para isso é preciso ter consciência daquilo que somos e buscar os recursos para fazermos as escolhas apropriadas e vivermos melhores. Desperta, ó tu que dormes. Despertar para a nossa condição de seres espirituais, destinados à perfeição, imortais, mas vivemos como tal. Claro que não vamos sair daqui milagrosamente vivendo como seres espirituais. É preciso refletir, é preciso pensar, é preciso analisar, é preciso estudar, é preciso conhecer a verdade que liberta. Para as questões dos valores internos, nós vamos encontrar a verdade em duas áreas. Na área da matéria, nos estudos de ciência que fazemos, que desenvolve a nossa inteligência. Mas vamos encontrar as verdades espirituais, os atributos da divindade para os quais devemos caminhar, pelos emissários que nos trazem, enviados de Deus, filósofos da antiguidade, profetas, Moisés, Jesus e tantos outros. Relembrados pela doutrina dos Espíritos, portanto, inúmeros Espíritos vieram nos auxiliar nessa direção. Então precisamos pegar esse material e fazer a reflexão apropriada e fazer o uso apropriado. Para isso não dá para viver no automatismo. Não dá para viver dormindo na condição de seres espirituais. Precisamos despertar nessa direção e é isso que Paulo nos convida. Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para não cairdes em tentação. Jesus também falando de estarmos dormindo. Lucas, capítulo 24, versículo 46. Portanto, é preciso despertar. Quando Jesus esteve orando no horto, pouco antes de ser preso, e sabia que seria preso, ele levou alguns discípulos com ele e disse: ficai velando comigo. Velai comigo. E foi orar. Foi se preparar por advento, porque mesmo sendo um ser superior, ele passaria por um sofrimento. Alguns dizem que Jesus tinha um corpo fluídico, que ele não sentiu nada. Se ele não sentiu nada, foi um enganador. Porque se ele vem nos educar para enfrentar os nossos desafios, ele não sentiu nada, ele nos enganou. Não, ele sentiu, ele tinha um corpo e sentia, o corpo também sente dores. E a dor reflete lá no ser espiritual. Ele foi se preparar. Ele ora um pouco, vem e encontra os discípulos dormindo. Será que eles estavam dormindo fisicamente? Ou não estavam buscando ficar despertos, orando com ele, sintonizando com o Pai? Eu quero crer que esta hipótese é a mais provável. Não ficaram velando com ele. Não ficaram buscando essa sintonia que gerasse um clima mais apropriado para auxiliá-lo na tarefa difícil que ele teria de enfrentar nos dias seguintes. Seria preso, açoitado e morto na cruz. Então ele nos convida ao despertamento, a buscarmos. Então despertar é primeiramente reconhecer a nossa condição espiritual. E como podemos fazer o reconhecimento de alguma coisa e aprender sobre alguma coisa? Buscando estudar, buscando refletir sobre a realidade, refletir sobre Deus. Se somos seus filhos, qual é a nossa condição? Qual é o nosso destino? O que temos da sua genética em nós? Eu costumo dizer que temos a inteligência para desenvolver, é claro, ou seja, temos o princípio inteligente, porque Kardec pergunta o que são espíritos? E os imortais respondem, princípio inteligente do universo. Mas temos uma outra coisa da sua genética que é, talvez, não vou
dizer a mais importante, porque é difícil você qualificar o que é mais e o que é menos, nessas condições todas do conjunto que temos que desenvolver em nós. Mas a imortalidade. Despertar é começarmos a viver no mundo, mas sabendo, vivendo como seres imortais. E depois, caminhando nessa direção, refletindo sobre isso e buscando estabelecer convicções sobre essa questão, precisamos buscar os elementos que nos auxiliem a este progresso. Buscar a verdade. A verdade da matéria, através da ciência, para desenvolver inteligência. E as verdades morais, trazidas principalmente pelo Cristo, que sintetiza tudo que outros emissários trouxeram. A doutrina espírita vem relembrar Jesus, além de esclarecer outras coisas, mas vem no aspecto dos valores morais, da lei do amor que está grafada em nossa consciência. Ele vem nos convidar, vem fazer uma síntese do que seria essa lei. Então, por isso, Jesus é o ser maior que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia. A resposta mais curta do Livro dos Espíritos a esta pergunta formulada por Kardec. Então, precisamos daí caminhar na direção de cuidar deste ser espiritual. Mas não dá para cuidar, não dá para refletir estando dormindo na nossa condição de seres espirituais. E isso requer reflexão, estudo, ir atrás da verdade que liberta, aprofundar a compreensão. E isto tudo requer esforço. Não basta cumprir o quadrinho uma vez por semana. É preciso estudar, porque para você refletir, você precisa alimentar o ser pensante de material para a reflexão. É por isso que, inclusive, a gente sugere que se leia, inclusive, outras filosofias religiosas. Que se leia questões da área da... Não vamos ser, de repente, profissionais dessa área, mas da área da psique humana. Leiamos obras na linha da psicologia. Se você quer ler obras nessa direção, já com um olhar espiritual, a série psicológica de Joana de Anjos, Autodescobrimento, por exemplo, e outras tantas obras que ela nos traz, falando de nós. Então precisamos nos reconhecer aquilo que somos verdadeiramente. É este despertar que Paulo nos convida. É nessa direção. E assim, despertos, podemos progredir, porque dormindo não dá para progredir. Dormindo espiritualmente, sem saber da condição de seres espirituais, não dá para progredir o ser pensante que somos. Por mais que a gente esteja aqui em vigília, acordados, nós precisamos acordar para a nossa condição e trabalharmos essa condição. E desenvolver a essência que está em nós, a essência divina que está em nós. Para que voltemos à casa do Pai, quais filhos pródigos que somos. A parábola que Jesus nos conta a respeito do filho pródigo, que na verdade não é a parábola do filho pródigo, nós só lembramos do filho pródigo e esquecemos do outro filho, era a parábola dos dois filhos. O filho pede ao pai, o mais novo, porque era menos experiente, e essa aí há uma simbologia, pede ao pai que lhe distribua com ele a sua herança, para que ele fosse tocar a sua vida. Aí o pai pega a herança e distribui entre os dois filhos. Não é só para um. Quem são esses dois filhos? Simbolicamente, todos nós somos estes filhos. Quem é o pai? Quem é o Senhor? Deus. Ele distribuiu os recursos para o nosso progresso. E nós fomos para o mundo. E aí o mundo tomou conta de nós e nós esquecemos da nossa essência. Essa nossa essência, é por isso que Jesus diz: deixai brilhar a vossa luz, vós sois deuses. Porque temos essa essência. Mas nos envolvemos com o mundo. E aí o ego tomou conta. O que é o ego? É algo que o Alírio Cerqueira Filho, na obra Jesus e Kardec, ele vai fazer um desenho, né? A essência é um círculo menor que está no meio. E o ego
ele dividiu em 2 círculos maiores que estão sobrepondo essa essência. Por que 2 círculos maiores? Porque nós temos 2 problemas com o nosso ego. Um é a falta de amor. E o outro é o pseudo-amor. A gente aparenta amar, a gente aparenta gostar, a gente aparenta ser gentil, mas na verdade não é. Na figura... Ali ele faz um tratado, eu sugiro a leitura dessa obra, porque ele faz um tratado lindíssimo, utilizando recursos da psicologia transpessoal e de outras áreas da psicologia, para analisar essa metáfora de Jesus, porque Jesus, nós achamos que já conhecemos, nós não conhecemos profundamente seus ensinamentos. Então a gente fala da parábola do filho pródigo, aquele filho que abandonou o pai, que foi perdulário, né? Mas que depois volta para a casa do pai. Ele abandonou o pai, abandonou o irmão, abandonou tudo. É o nosso egoísmo, os nossos interesses egóicos, pessoais, exclusivos, que nos levam a cometer atrocidades. Então este filho saiu e fez todas as besteiras possíveis. E aí ficou na miséria. Não era miséria física. A riqueza que o pai distribuiu, inteligência, imortalidade, capacidade de refletir, potencialidades as mais variadas. E ele não utilizou disso, se aproveitou disso, abusou disso, para os interesses do ego, por falta de amor. Mas o filho que ficou, ele ficou, e quando o irmão retorna, voltando um pouquinho ao filho pródigo, quando ele retorna, o filho pródigo fica na miséria interna, na dor profunda, no sofrimento imenso. O que a gente deve fazer? Já que optamos e criamos esse sofrimento para nós, porque nós somos os causadores de tudo o que nos acontece, a cada um segundo suas obras, nos assevera o Cristo, senão não haveria justiça, e Deus é justo. Ficamos no sofrimento. O que ele resolve? Buscar Deus. Buscar o Pai. Estou passando necessidade. Na casa do meu pai, até os servos têm o que comer. É simbólico. Alimento espiritual. Ficam bem com eles, pronto, até os servos. E ele volta e pede ao pai: pequei contra os céus e pequei contra ti. E pede para ser servo. E o pai o recebe como filho. Porque Deus é amor. Está sempre disposto a oferecer oportunidades. E aí a gente conhece a história, né? Aí o pai mandou matar um bezerro cevado para fazer uma festa e coisa e tal. E o filho que estava em casa, quando vem do campo, encontra aquele alvoroço, o que ele faz? Pergunta um servo: o que está acontecendo? Ah, seu irmão voltou. Ele não entrou na casa do pai. O que significa isso? Ele não fez sintonia com Deus. Ele não fez sintonia com o pai. Ele perguntou para alguém. Porque ele não estava, apesar de estar próximo, ele não estava com o pai. E aí o pai sai e chama ele. Teu irmão voltou. E aí ele reclama que você está fazendo uma festa. E eu estou contigo, cumprindo as tuas determinações. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas sempre estiveste comigo. Tudo que eu tenho é teu, diz o pai. É porque ele nunca esteve com o pai. Ele estava no que a psicologia chama de pseudo-amor. Ou seja, as máscaras. Ele finge ser bom. Ele finge com o pai. Ele cumpriu todas as suas determinações. Pois ele cumpriu por obrigação. Ele não cumpriu por amor. Então aí nós vemos a condição daquilo que nos atrapalha. E o Alírio, fazendo esta análise dessa passagem, eu fiz uma rápida interpretação a respeito. Ele vai dizer que todos nós, de uma maneira geral, já temos um pouquinho dessa essência em contato com Deus.
Mas cometemos ainda besteira por falta de amor. E também somos o filho mais velho que ficou em casa, porque escondemos muitas vezes as nossas más inclinações. Então, despertar é nos conhecermos seres espirituais e irmos atrás de vivermos como tais. Para vivermos como tais, é preciso que utilizemos as verdades trazidas por Jesus. É preciso que vivamos o amor. É um caminho longo. Não é um caminho pequeno, fácil. Talvez seja por isso que Jesus esteve aqui há 2000 anos, fora as lições que vieram antes dele por outros emissários. Né? Há 2000 anos e nós ainda não vivemos Jesus. Não vivemos o amor. Viver Jesus, ir até Jesus, não é ir ao homem Jesus. É ir até os seus ensinamentos. Pegar os seus ensinamentos como modelo e guia em nossas vidas. E nós ainda não fizemos isso. E eu estou falando, claro, estou falando pessoalmente de nenhuma pessoa aqui, porque eu não os conheço para isso. E nem seria minha competência para isso. Estou falando de linhas gerais, observando o universo, o mundo em que vivemos. Se estivéssemos vivendo Jesus efetivamente, se estivéssemos despertos como seres espirituais e vivendo como tais, mesmo estando no mundo, com certeza não teríamos mais guerras, não teríamos mais misérias, não teríamos nem doenças mais, porque as doenças são consequências dos nossos equívocos. E aí precisamos de alguns limites para que a gente não faça muita besteira mais. Então, o que estamos trazendo para o mundo aonde vivemos? Para o ambiente aonde vivemos? Qual é a contribuição que estamos dando para melhorar o mundo? Nós tanto sonhamos com um mundo melhor, sem misérias, sem conflitos, sem guerras, mas devemos nos perguntar o que estamos fazendo para isso. Porque quem faz o mundo somos nós. Quem faz a sociedade somos nós. Então, se a grande maioria está dormindo, se a grande maioria não está desperta ainda para o amor, o que na realidade está acontecendo, nós estamos vivendo o que estamos vivendo no mundo. Apesar de que o amor já se fez presente na Terra em profunda intensidade com Jesus há 2000 anos. Então precisamos despertar para esta condição de ser espiritual e viver esta condição. É isso que está nos faltando. Enquanto não fizermos isto, vamos viver sofrimentos, angústias, tormentos, guerras, misérias e assim por diante. Não há milagre. E até tenho dito em várias palestras mesmo a questão, porque acho que eu falei aqui outro dia, a verdade se conecta. Então, você pegar qualquer trecho da verdade, ela se conecta. A mentira que é desconexa. Não é Deus que vai resolver os nossos problemas. Não é o Cristo que vai resolver os nossos problemas. Muitas vezes nós pedimos para que eles resolvam, né? Tenho esperança que Deus me resolva tal problema. Se eu tenho esperança, eu ainda estou pouco avançado. E tem gente que acha que ter esperança é avanço, não. Falei aqui semana passada. É porque ainda não temos convicção. Quando tivermos convicção, não temos mais esperança. Temos certeza. Então não é Deus que vai resolver os nossos problemas. Ele oferece os recursos. É como se fosse o Senhor, porque Jesus usa muito a expressão do Senhor da vinha, né? Então o Senhor da vinha nos coloca para trabalhar na sua vinha. Nos oferece as ferramentas. A enxada. Mas a enxada não trabalha sozinha. A enxada é simbólica, né? Um evangelho aí que é uma enxada maravilhosa, né? O evangelho e outros emissários. É preciso que nós despertemos para a nossa condição de seres espirituais e busquemos viver como tal. Para isso é preciso muita reflexão, bastante estudo para compreendermos a nós mesmos, para compreendermos inicialmente, é claro, o Criador, para compreendermos a nós mesmos e compreendermos as lições que Jesus nos trouxe. Porque não basta saber, é preciso sentir e é preciso vivenciar.
Mas vivenciar é consequência do saber e do sentir. Então eu tomo conhecimento, eu sinto a importância de viver aquilo. Eu sinto a grandeza das lições. Eu vou usar uma metáfora do próprio Alírio, do livro que citei. Nós estamos aqui, o sol está lá fora, não está? Tem um solzinho lá, não tem? Pois é. Nós sabemos do sol e sabemos que ele é quente. Mas não estamos sentindo. Para sentir, nós precisamos pegar uma cadeira, sentar ali no gramado onde tem sol e sentir o calor do sol. E assim a gente estará vivendo a alegria e este conhecimento sobre o sol, sentindo o seu calor. Sobre Jesus nós precisamos viver. Saber nós já sabemos. Eu tenho dito que nós já sabemos. Não sabemos tudo ainda não, porque é muito profundo. Acredito que nós mergulhamos aí 20% na profundidade do Evangelho de Jesus. E cada vez que você pega um ensino e alguém fala o mesmo assunto, traz coisas que você nem percebia. Você pega Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, nos livros, né? Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, e outras obras que ele traz, tantas mensagens. Ele pega uma frase de Jesus, foi lida uma agora há pouco, e ele faz um tratado. E a gente, nossa, ele tirou água de pedra. Ele pega uma frasezinha aqui, a gente às vezes não entende porque Jesus falou por palavra e disseca para nós. Mas os 20% que nós já temos um contato intelectual com ele, com esses 20%, quanto desses 20% nós já vivemos? Não vou dar número para não ficar muito dolorido para nós. Mas se vivêssemos os 20% que nós já conhecemos do Evangelho de Jesus, este mundo seria melhor. Não vivemos porque não estamos despertos, porque não nos reconhecemos seres espirituais. Temos uma vaga noção já. Né? Como espíritas, que a gente já tem uma noçãozinha um pouquinho melhor, mas ainda é pequena. Porque muitos de nós ainda somos aquilo que eu chamo de igrejeiros. Vim para o templo, né? Para a casa espírita, assisti uma palestra e resolvi meu problema da semana. Não resolveu, foi só uma pequena palhinha. Para resolver, eu preciso pegar esses ensinamentos, refletir sobre eles e buscar aplicar no meu dia a dia, que é a parte mais difícil, aplicar no meu dia a dia. Deixo aqui a mensagem como sugestão, ler o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Como eu sempre digo, se não lembrar o número do capítulo, não se preocupe. Lembre que é o assunto Sede Perfeitos, lê do capítulo 1 até o final e vai encontrar, passar por ele e encontra outras coisas lá bem interessantes. Mas é preciso viver, é preciso utilizar estes ensinamentos. Não basta estar no templo. E se não utilizamos para viver, nem resolve estar nos templos. Vou ser mais enfático. Nem resolve. Claro que é apenas uma força de expressão, que não resolve talvez de imediato, mas um dia, lá daqui umas 10 encarnações, você vai lembrar desta, do que aprendeu aqui, e vai começar a colocar em prática. Não é melhor começar agora? E contribuir para a melhorança do mundo melhoramento do mundo que nós tanto sonhamos? Pois é. Para que isso ocorra, é preciso que despertemos sobre a nossa condição e busquemos fazer a nossa transformação. Sem ela, não tem solução. E essa melhora é a vivência do amor. E Jesus nos trouxe tudo o que precisamos sobre o amor. É colocar em prática. Falta a vivência. Para viver isso é preciso refletir, é preciso esforço, é preciso enfrentar a dor do crescimento. Crescer dói. Exige dedicação. Exige abandonarmos um pouco as coisas do mundo e nos dedicarmos às coisas do mundo real. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês, os internautas, pela paciência de me ouvir. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos. Vou comprar mais caro. Nada, é sempre
alegria podermos fazer uma prece. Né? Então, quem sentisse a vontade para abstrair-se do mundo externo, fechar os olhos e voltar-se para o mundo interno, fique à vontade. Quem quiser ficar de olhos abertos, sem problema. E nos voltemos ao nosso Criador. Esse Pai maravilhoso, que nos oferece todas as riquezas que precisamos para o nosso progresso, todos os recursos, todos os talentos, que muitas vezes dilapidamos e não aproveitamos. Mas dia chegará que teremos que aproveitar, porque é da lei. Agradecemos, portanto, Senhor, o dom da vida, o duplo dom da vida, porque temos a vida de seres espirituais que é imortal e temos a vida neste corpo físico no presente momento. Te agradecemos por isso, porque fazem parte da oportunidade e das tuas bênçãos para conosco, seus filhos. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos hoje aqui, nesta casa, que nos acolhe com tanto carinho, que todos nós possamos refletir, aproveitar as energias que a tua misericórdia nos ofertou com esta oportunidade de aqui estarmos. Agradecer por Jesus e a Jesus. Querido amigo, agradecemos a ti e aos teus espíritos de luz, teus prepostos, que te auxiliam na tarefa de elevar a humanidade a Deus. Mas a ti queremos agradecer especialmente por teres estado conosco há 2000 anos, caminhando conosco neste mundo denso de dificuldades, vivendo todas as experiências doloridas conosco para nos ensinar. Por isso te agradecemos, porque deixaste conosco as lições vividas e faladas que encontramos no teu Evangelho. Lições estas que, quando colocadas em nossas vidas, o nosso caminho fica mais iluminado, o fardo fica mais leve e o jugo mais suave, conforme aceleraste. Muito obrigado, caro amigo. Mas aproveito ainda para rogar as tuas bênçãos a todos nós, aos nossos lares, aos nossos familiares, as tuas bênçãos às casas de oração, especialmente a esta que nos acolhe hoje. Que todos nós, seus trabalhadores e frequentadores, possamos estar sempre inspirados por ti, conscientes de que a tarefa é tua, não é nossa, somos aprendizes. Nós rogamos ainda as bênçãos para nossos irmãos que andam pelo mundo, e muitos perambulam. Perambulam porque a deriva, como barco a deriva, porque não vos conhecem e não conhecem o Pai. O céu, a estes as dificuldades se tornam mais intensas, as dores mais doloridas. Que a estes e a todos, de uma maneira geral, rogamos que possas levar as tuas bênçãos, a tua inspiração, a tua paz e, principalmente, as tuas lições. E certos de que atendes às nossas rogativas e da tua presença entre nós, agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.